Imagine um mundo sem palavras. Sim, sem elas. Nenhuma palavrinha, nenhuma sílaba. Nada de oi, tchau, ou até aquele clássico, me empresta R$1. De repente, a humanidade perde a sua principal invenção. E tudo que nos separa dos passarinhos cantando lá fora desaparece em um piscar de olhos. E é claro, o caos começa imediatamente. Porque pense comigo, como explicar para o entregador que você não pediu pizza de anchova, mas de calabresa? Como pedir um café sem dizer, um café, por favor? Como terminar um namoro sem mandar aquele clássico textão? Sem palavras, todo o planeta mergulharia em um jogo eterno de mímica. E spoiler, ninguém é bom o suficiente nesse jogo. Agora respira fundo e se prepara, porque hoje vamos imaginar como seria viver em um mundo sem palavras. Logo de cara, as escolas fechariam. Afinal, sem palavras, como é que você ensina alguém a ler e escrever se não existe nada para ser lido nem escrito? Os professores ficariam em frente à lousa, segurando o giz, olhando para os alunos com aquela cara de e agora? E os alunos, bem, eles só comemorariam, férias infinitas, até perceberem que não existe mais como xingar os professores pelas costas. E não pense que a tecnologia ia salvar. Tentar usar o Google sem palavras seria tipo abrir a barra de pesquisa e nada. Você digitar ajuda e percebe que não existe ajuda. Aliás, nem digitar dá, porque o teclado virou apenas um pedaço inútil de plástico com quadradinhos. WhatsApp? Morto. Twitter? Ainda mais morto. E aquele seu grupo da família? Silêncio eterno. O que, pensando bem, talvez não seja tão ruim assim. Mas calma, a treta vai muito além, porque sem palavras, o mundo dos negócios desmorona. Reuniões de trabalho viram uma dança confusa de gestos. O chefe querendo explicar a meta do mês, mas só consegue apontar para uma planilha em branco. Os funcionários tentando entender se precisam vender mais ou se já podem ir para casa. Resultado, ninguém faz nada. A economia simplesmente desliga. E claro, vem a política. Imagine um debate presidencial sem palavras. Os candidatos parados em silêncio, levantando as mãos, fazendo caretas, apontando uns para os outros. A plateia sem entender nada, mas batendo palma mesmo assim. E no fim, ganharia quem tivesse a melhor pantomima. Agora vamos pro cotidiano. Sem palavras, pedir comida no restaurante vira um espetáculo de improviso. Você chega, olha o garçom, aponta pro cardápio, que não tem nada escrito. O garçom aponta para você. Você aponta de volta. E depois de 20 minutos de mímica frustrada, o prato que chega na mesa é sempre salada, porque aparentemente a única comida universal é folha verde. E os relacionamentos? Ah, os relacionamentos. Acabar com as palavras é praticamente acabar com os namoros. Sem palavras bonitas, sem declarações, sem aquele eu te amo. O máximo que daria pra fazer é desenhar um coraçãozinho com a mão. Mas convenhamos, isso perde um pouco a mágica. E as brigas? Nossa, seriam hilariantes. Casais discutindo só com expressões faciais e movimentos de braço. E claro, ninguém nunca entenderia quem tá certo. Talvez seja o segredo para menos divórcios, mas com certeza para mais caras emburradas na sala. Agora pensa nos artistas. Um cantor sem palavras? Bem, ele vira basicamente alguém emitindo sons aleatórios no palco. Uma plateia inteira tentando dançar ao som de lá lá lá, uhul, ê. Livros virariam blocos de papel em branco. O jornal do dia só folhas vazias. E aquele seu amigo poeta? Bem, agora ele é apenas um cara parado, olhando para o nada, com lágrimas descendo, mas sem conseguir explicar por quê. O caos social estaria completo. Mas vamos ficar mais absurdo ainda. Como a polícia faria investigações sem palavras? O detetive olha para o suspeito e só aponta para ele. O suspeito aponta de volta. Interrogatórios virariam campeonatos de caretas. Tribunais, sem chance. O juiz só balança a cabeça para um lado e para o outro até alguém cansar. Justiça, zero. E claro, precisamos falar das coisas realmente sérias. Tipo o futebol. Como o narrador vai gritar gol? Não vai, só silêncio. A torcida até tenta fazer barulho, mas sem palavras o máximo é um monte de gente urrando, como cavernícolas em transe. O futebol sem narração, sem cânticos, vira só homens correndo atrás de uma bola em silêncio constrangedor. Agora olha a bizarrice.
Sem palavras, a humanidade volta no tempo. Seríamos como homens das cavernas modernos, mas com iPhones. A diferença é que ninguém sabe como usar os iPhones, porque os manuais não existem. Resultado, todo mundo usando smartphone só como peso de papel caro. Mas espera, existe um detalhe. Se não existem palavras, talvez inventemos novas formas de comunicação. Símbolos, desenhos, talvez até emojis gigantes espalhados pela cidade. Você vai ao hospital e na porta, em vez de uma placa escrito "Pronto Socorro", teria um desenho de uma pessoa caída no chão com carinha triste. Farmácias teriam só um desenho de uma pílula gigante. E escolas? Bem, talvez só um monte de criança rabiscando paredes. Mas aí vem o problema. Sem palavras, não existe contrato. Ou seja, ninguém nunca mais assina nada. Você comprou uma casa? Boa sorte provando que ela é sua. Você se casa? O padre fica lá tentando representar o sim com mímica, mas ninguém sabe se realmente valeu. Casamento virou só a festa com bolo. E sem palavras, a religião entra em crise. Sem orações, sem escrituras, sem sermões, os fiéis se juntam no templo e ficam todos parados, olhando para o teto. Um silêncio eterno. Talvez até mais espiritual, mas definitivamente confuso. Agora, vamos para uma cena inesperada. Imagine as Olimpíadas sem palavras. O locutor não consegue anunciar os atletas. Os juízes não conseguem explicar as notas. E a cerimônia de abertura? Silêncio absoluto. Só fogos estourando sem contexto. O mundo inteiro assistindo sem entender nada. E a ciência? Acabou. Sem palavras, como explicar uma teoria? Como publicar uma pesquisa? O cientista descobre a cura do câncer, mas não consegue falar para ninguém. Ele só fica pulando animado com um tubo de ensaio na mão. E a humanidade nunca descobre. O mais bizarro é que talvez as palavras sumissem e nos obrigassem a valorizar mais o silêncio. Quem sabe a humanidade até fica mais calma, menos ansiosa, sem textões no Facebook, sem discussões no Twitter. Mas também, talvez todo mundo enlouqueça tentando se entender por gestos. E tem uma coisa, a arte visual. Sem palavras, os outdoors viram só imagens aleatórias. Uma vaca, um carro, uma praia. Você nunca sabe se é propaganda de leite, de gasolina ou de turismo. Um caos publicitário completo. E o cinema? Bem, todos os filmes virariam mudos. Um retorno direto para os anos 20. Só que agora ninguém nem poderia colocar aquelas plaquinhas escritas explicando a cena. Seria só silêncio e olhares dramáticos. Hollywood faliu. Agora, segura essa. Sem palavras não existem nomes. Isso mesmo. Você não tem nome. Nem eu. Nem ninguém. As pessoas apontariam umas para as outras com apelidos inventados na hora. Você é o cara da barba. Você é a moça do cabelo grande. Você é aquele ali. O caos da identidade seria total. E no fim das contas, um mundo sem palavras seria, bem, uma grande bagunça silenciosa. Seríamos prisioneiros de gestos mal feitos, caretas mal interpretadas e de um eterno mal entendido global. Mas ei, pelo menos finalmente ninguém mais precisaria ouvir palestrinha motivacional. E talvez, só talvez, esse seja o único lado bom de um mundo sem palavras.